Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre Max Verstappen, né? Porque essa última corrida do Azerbaijão foi uma vitória extremamente dominante para o piloto holandês e é a segunda vitória consecutiva que é dominante, ele ganhando com quase 20 segundos de vantagem. Só que dessa vez, o líder do campeonato, Oscar Piastri, esborrachou no muro logo na primeira volta. E a gente teve também a situação do Lando Norris, que largou em sétimo, e ele é um cara que quer se divertir, que quer fazer muitas amizades, tentou se recuperar e terminou em sétimo, aonde largou. Então, assim, foi uma corrida muito decepcionante do Lando Norris, se esperava mais, mas não dá também pra gente fingir muita surpresa, né? O Lando Norris é um piloto que não mostra o brilho necessário. E aí o que acontece? A vantagem do campeonato do Piastri, que já chegou a ser de 104 pontos, notem, 104 pontos, é ponto pra caramba, né? Essa vantagem agora é de 69. Assim, ela caiu 35 pontos em duas corridas. Não dá pra gente tratar isso com apenas, nossa, não tem nada vivo nesse campeonato, etc. É algo significativo e a questão é, estamos nos aproximando do final. Faltam 7 corridas e agora a tensão vai mais do que nunca entrar em jogo, a pressão sobre os pilotos, né? E aí que a gente fala, existe o mundo? Existe um campeonato vivo aí? E a minha resposta é, sim, existe um mundo em que Max Verstappen ainda está vivo na luta pelo título, mas tudo depende da próxima corrida em Singapura. Até porque as outras corridas eu consigo ver mais naturalmente a Red Bull sendo competitiva, né? Como é o caso, por exemplo, do Grande Prêmio dos Estados Unidos, do Circuito do Texas, como é o caso também do GP do Brasil. Aí a gente ainda tem Qatar, Las Vegas, Abu Dhabi, entende? Tem mais uma corrida aí no meio, né? Agora eu tô... É muita corrida para lembrar, mas a questão é... E tem o México também, né? E assim, tem o Circuito do México. Essas pistas, eu imagino que o Verstappen vai dar o jeito dele de ser competitivo e me parece que a Red Bull acertou o pacote do assoalho. O próprio Max Verstappen tá elogiando muito o acerto aerodinâmico novo, disse que o carro tá andando bem, tá mostrando sinais muito positivos. E aí fica aquela dúvida, né? Tipo, será que ele consegue tirar essa vantagem toda, se aproveitar dos erros subsequentes que os pilotos da McLaren vêm cometendo? Eu acho que depende deste fim de semana em Singapura, porque, historicamente falando, essa é a pior pista da Red Bull nos últimos anos. Se a gente for pegar, tem uma vitória na era de efeito solo em 2022 com o Sérgio Pérez. Não foi com o Verstappen, vai lembrar. Na classificação teve aquele famigerado episódio, né, que assim, ele aborta uma das tentativas, né, e na hora de tentar a última, acaba que ele estava sem combustível suficiente para completar a volta de retorno, aí ele tem que largar mais atrás, não conseguiu recuperar-se o suficiente, acabou em sétimo lugar, e com isso ali o Pérez, que estava lá na frente, ele largou em segundo, passou o Leclerc logo na primeira volta e liderou de ponta a ponta, né? Mas é uma corrida em específico, em uma época de início de regulamento, 2023 o carro não foi competitivo, quinto lugar para o Verstappen e oitavo para o Pérez, e se não me engano nesse último ano o Verstappen fez um segundo lugar fantástico, o Pérez, se não me engano, foi décimo ou oitavo, alguma coisa assim, né? Tipo, veio pontuou, mas não fez muita coisa, né? Então, assim, o carro da Red Bull não necessariamente anda bem nessa pista. Ano passado, vai lembrar, segundo lugar, mas ele ficou a mais de 20 segundos do líder da corrida e o vencedor, o Lando Norris, né? Mas é um ano diferente, né? A gente tá falando de um ano depois, a Red Bull já fez atualizações, modificações, o carro parece ter evoluído muito em curvas de baixa, e assim, ele ganhou em duas corridas, que não basta apenas velocidade de reta, você tem que ter equilíbrio nas curvas, né? Porque muita gente acha, é só andar bem de reta que você vai bem em Monza. Não é assim que funciona. 70% do circuito pode ser acelerar e você andar bem de reta, mas existe também frear, contornar as curvas, que não são poucas, né? E no Azerbaijão existe uma parte técnica ali que é fundamental. Se você andar bem lá, não adianta você ser um foguete de reta. Então, assim, o Max Verstappen conseguiu ter fins de semanas dominantes em pistas que as curvas de baixa são fundamentais. Se ele conseguir uma vitória em Singapura, mesmo que a McLaren esteja no encalço dele, eu acredito sim que a Red Bull tem o equipamento necessário para voltar a essa briga. E até porque, se o Verstappen for vencedor em todas as corridas até o fim do ano, vamos supor que ele ganhe as últimas 7 corridas do ano, né? Aí a gente faz assim, a diferença para o segundo colocado é de 7 pontos e para o terceiro é de 10, né?
Então ele pode tirar 49 e pode tirar 70, né? Vocês confiam que o Piastri vai ser segundo lugar o tempo todo? É meio difícil acreditar isso. Uma hora ou outra o Lando Norris anda melhor do que ele. E aí a gente tem que parar para pensar. Estão se aproximando dos momentos derradeiros da luta pelo título, né? Então, assim, esse momento agora, a gente está falando dos detalhes, indo para os pormenores do campeonato. É a hora ali que eles estão realmente chegando próximo do momento. Ser campeão mundial pela primeira vez. Eles vão conseguir se garantir sem errar? Eu faço essa pergunta por quê, gente? Porque, assim, é uma coisa você cometer um erro ali no meio de temporada, mas, por exemplo, o Piastri não tinha batido de maneira tão estúpida como aconteceu nessa corrida. A gente tem que lembrar que na Austrália teve a questão da chuva, né? Ali, tipo, tanto ele e o Norris passaram reto e ele se deu pior lá naquele momento. Mas agora, né, tipo assim, ele bateu na classificação por errar a freada, por travar o pneu e errou na corrida do mesmo jeito. Então, assim, erros assim, de alguém que tava com medo do resultado, né? E eu fico pensando aqui, o Piastri tem mais medo do Norris ou tem mais medo do Verstappen? Pra mim, ele tem mais medo do Verstappen. E é nítido porque você respeita mais o Verstappen. Um quer ganhar, um faz de tudo pela vitória e o outro quer fazer amigos, quer ser feliz, né? E ele não vê, assim, como o mais importante ganhar o título mundial, né? Então, ele só quer se divertir. Então, assim, o Verstappen tá na briga, mas vai ser fundamental ganhar em Singapura. Porque se ele ganha em Singapura, é meio que a demonstração que a Red Bull pode ter encontrado o carro. E aí é, meu amigo, né? Segurar o cara nessas corridas finais, se ele ganhar em Singapura, vai ser difícil. E a pressão em cima dos pilotos da McLaren vai ser cada vez maior. E aí, cada vez menos direito ao erro, cada vez mais obrigação de resultados. E aí, quanto mais obrigação de resultados, mais você coloca os pilotos ali no limite, mais a chance deles saírem desse limite e no final jogarem mais pontos fora, como ambos fizeram nesse fim de semana no Azerbaijão. Esse fim de semana no Azerbaijão, ele foi ruim por vários motivos para a McLaren, mas o principal eles mostraram que, assim, não tá tão tranquilo, não estão calmos, eles ainda têm uma situação em que eles podem ficar expostos, né? E se colocados sob grande pressão, tanto o piloto quanto a equipe podem fraquejar, podem colocar tudo a perder. Então, tudo depende do GP de Singapura. Se Verstappen for bem lá, conseguir vencer, eu acredito muito que o Verstappen ainda pode lutar por esse pentacampeonato, porque são 2 vitórias seguidas, mas não são só 2 vitórias assim, tipo, lá no Japão, sendo pressionado e se beneficiando, que a pista é muito difícil de ultrapassar. São 2 vitórias com autoridade, 2 vitórias incontestáveis, né? E essa última, ele ainda contou com vários carros que estavam ali entre ele e a McLaren do Norris, e isso também vai ser importante. A Mercedes e a Ferrari, o quanto que elas conseguem entrar no meio dessa briga. E lembrar também de Las Vegas, porque Las Vegas pode ser uma pista, por exemplo, que a Williams vai andar muito bem. É uma pista que eu consigo ver a McLaren sofrendo mais, até porque ano passado a McLaren foi mal em Las Vegas. Ela não conseguiu andar num bom ritmo por lá, e lá quem dominou foi a Mercedes e a Ferrari. Embora a Ferrari, vamos ser justos, o carro que eles fizeram esse ano é muito decepcionante, né? Mas quero saber de vocês. Vocês ainda acreditam que Max Verstappen pode conquistar esse título e se tornar pentacampeão mundial? E se ele ganhar, em que lugar Max Verstappen entra na lista dos melhores pilotos de todos os tempos? Para mim, ele está no top 5. Para mim, ele já está entre os 5 melhores de todos os tempos. Maiores aí entre outro debate, mas eu acho também perfeitamente aceitável colocar o Verstappen no top 5. Mas a questão é, Max Verstappen vencer nessa corrida, pode vencer nesse campeonato, podemos dizer, saindo de 104 pontos atrás para um título, supondo que ele consiga fazer esse feito, ele entra para o debate do melhor piloto de todos os tempos? Quero saber de vocês. Porque, assim, virar uma desvantagem dessa, nem o Schumacher, né? Tudo bem, o Schumacher conseguiu empatar uma vantagem de 25 pontos contra o Alonso em 2006. Esse aí foi fantástico. Aí o motor dele estourou lá no Japão e no Brasil furou o pneu, teve que sair quase uma volta atrás. Mas assim, ele conseguiu fazer um feito extraordinário e por pouco não fez um título incrível para se despedir. Mas o que eu quero falar é isso, né? Se ele consegue virar um título desse, considerando o carro que a McLaren tem à disposição, olha, esse debate sobre o melhor piloto da história fica cada vez mais interessante. E a verdade é, o Max Verstappen está entre os melhores e os maiores, é impossível não falar isso. Ele já está na história da categoria, é um privilégio ver esse cara pilotando em alto nível. É impressionante. Quando ele está ali
com o carro na mão, ninguém para ele. E a gente viu isso nesses 2 fins de semana. E sentiu o carro na mão, meu amigo, boa sorte para arrumar algum jeito de pará-lo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.